Opa, turma, tudo bem com vocês? Essa é a última aula, né, do curso do Convênios. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui do curso. Esse curso foi feito com muito carinho. O material escrito aí, ele é um material bem diferenciado. Não se trata de uma mera apostila. Ele não tem o juridiquês, né, aquele academicismo de um livro, mas ele trouxe toda a experiência aí que a gente precisava aí para conversar sobre os convênios visando esse lado prático, né? E espero que estejam tudo bem com vocês e também venho me despedir aqui nesse último vídeo, né? Espero que a gente se encontre aí em outras conversas sobre convênios novamente, sobre licitações e contratos, sobre contratações de obras públicas. E também é, queria, né, novamente, como falei na primeira aula, me tornar aí disponível além aqui dos canais aqui do curso, para quem quiser continuar trocando a conversa, seja convênios, seja licitações e contratos. O canal aqui que eu abro para isso, sempre estou resolvendo dúvidas ali dos alunos, dos ex-alunos, de todos os cursos que eu dou, é o meu Instagram, rafaelcosta.prof. Lá eu falo de licitações e convênios toda semana, tem dica nova toda semana e também me permito ali conversar ali com todo mundo que procura para tentar ajudar nos problemas. Isso é bom para mim, isso é bom para vocês. É bom para vocês que têm esse contato direto aí para tentar resolver um problema concreto de vocês, e é bom para mim porque eu vou ganhando cada vez mais experiência, cada vez entendendo mais o que está acontecendo nos lugares, e isso me melhora, né, a cada dia como professor. Sem mais delongas, a aula de hoje ela trata sobre a prestação de contas. Toda vez que alguém pega recursos públicos, que alguém lidar com, toda vez que alguém tem acesso ao erário, tem acesso a recursos públicos, essa pessoa tem, por Constituição, o dever de prestar contas. E o que é prestar contas? É demonstrar que, tanto para aquele que lhe passou os recursos, tanto para os órgãos de controle, para a sociedade, de que aqueles recursos foram utilizados para os fins pretendidos e que eles foram usados de forma adequada, seguindo os ritos necessários, né? E direcionada, né? Atingindo os fins que ele pretende. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: quando, quando que eu presto contas? Eu presto contas ao fim do convênio? Não. A prestação de contas, ela é constante. E, inclusive, nós já vimos aqui ao longo do nosso curso que é inadequado, por exemplo, estabelecer um convênio com repasse de recurso único, né? Se isso não tiver compatibilidade com o cronograma de desembolso. O que isso quer dizer? A não ser que seja algo que seja uma prestação única mesmo, que não seja uma prestação que vai ser diferida no tempo, eu não posso fazer o convênio de prestação de repasse único. Se eu tiver uma obra, por exemplo, que vai durar 7 meses, é normal que eu divida esse repasse em 7 repasses e não faça o repasse de todo o valor no início do convênio. Inclusive, há centenas de acordos do tribunal condenando essa prática. Por quê? Porque aqui nós perdemos exatamente a capacidade de controlar de forma contínua a boa utilização
dos recursos desse convênio. Então, se, se eu tenho um cronograma de desembolso estabelecendo um repasse mês a mês, eu vou ter que fazer essa prestação de contas anteriormente a cada repasse de recursos. Então, eu vou ter uma prestação de contas mês a mês. Porque caso se constate, haja indícios de que esses recursos não devam ser bem utilizados, eu tenho a chance e eu devo suspender o repasse, dar uma parada para ver o que está acontecendo. A gente conversa, vê se foi algum erro, algum ruído de comunicação, e caso tenha sido apenas uma mal entendida, a gente continua. Se não, nós vamos ter que ver, dependendo, né, do problema, o que a gente pode fazer. Então, a qualquer momento, se constatar evidências de má utilização dos recursos repassados, a transferência de mais valores deve ser interrompida até que a suposta irregularidade seja sanada. O TCU já determinou que a administração pública se abstenha de aprovar prestações de contas de convênio com irregularidades na liquidação e de pagamentos de despesa. E lembrando, né, gente, que vimos lá na aula 2, que a prestação de contas, ela é condição para o recebimento de transferência voluntária, né? Então, o que o TCU diz de que a gente tem que suspender o repasse de recursos é nada mais do que concretizar o que pede o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não posso fazer a transferência das minhas outras parcelas de recursos se o meu prestar contas não tiver um ok com as parcelas passadas. Outra coisa que muitas vezes o pessoal às vezes confunde é o seguinte: nós temos a parte do recurso que o ente financiador passa, mas geralmente tem uma contrapartida. Contrapartida essa que faz parte do bolo dos recursos para estabelecer o convênio. Essa contrapartida, ela deixa meio de ser um recurso, por exemplo, do município, ela passa a ser um recurso do nosso empreendimento. É muito comum o pessoal pensar o seguinte: olha, eu estou repassando aqui R$ 1 milhão e o município vai apoiar com R$ 300 mil. Eu quero saber se meu R$ 1 milhão foi aplicado de forma adequada. Eu quero saber para onde foi certinho um centavo do meu R$ 1 milhão. O 300 mil é problema dele. Não, não é problema dele, porque nós no convênio, e vimos isso na aula 1, somos uma sociedade, nós somos uma empresa. E esses recursos foram constituídos para atingir a finalidade da empresa. Imagine você abrir uma empresa aí com seu colega de sala e vocês dividem, vão colocar, cada um vão aportar R$ 500 nessa empresa. Um tem que comprar algumas coisas, o outro tem que comprar essas coisas para fazer o negócio de vocês crescerem. Você ia simplesmente não ligar se o seu colega sumisse com a parte dos R$ 500 dele? Não, você ia se sentir lesado. Então, a mesma coisa funciona com esses entes públicos. Então, essa contrapartida também é fiscalizada e ela também deve ser mostrada a aplicação ipsiliter, certinho da contrapartida do objeto do convênio. Muito comum também se acontecer o seguinte: olha, no mesmo exemplo, estou aportando R$ 1 milhão e o município está aportando R$ 300 mil. Isso aportamos lá no início, na hora de fazer o convênio. Só que na hora de licitar, houve desconto.
E o desconto foi exatamente de R$ 300.000. Então, esse nosso empreendimento, apesar de no princípio a gente ter calculado que custaria R$ 1.300.000 e dividimos assim, esse empreendimento passou a custar R$ 1 milhão. É muito comum, às vezes, esse R$ 1 milhão ser aplicado apenas do ente financiador. E esse 300 mil simplesmente ser esquecido, ser devolvido 100% para o município. Não pode, como eu disse, esse dinheiro ele passa a ser o dinheiro dessa sociedade. E ele deve ser devolvido na proporção dessa sociedade. Então, se sobrou 300 mil, ele tem que ser repartido no peso de 1.000 para 300 e devolvido para as suas partes, porque não é o dinheiro de um ou o dinheiro de outro que ficou. Sobrou o dinheiro dessa sociedade. E aí, se essa sociedade vai ser desfeita, como numa sociedade mesmo, e cada um desses sócios tem sua participação. E, gente, nessa mesma ideia de que a prestação de conta tem que ser contínua, não adianta, não adianta o gestor público virar e falar, mas eu não sabia. Ah, não, eu tinha que ter prestado, achei que eu prestava conta só no final. Ou eu não presto conta no final, e olha, eu tinha que ter prestado a conta. Então, há posicionamento do Tribunal de Contas de que a boa e regular comprovação da aplicação das contas deveria ser de conhecimento do gestor. Eu não posso, por exemplo, deixar de documentar isso, deixar de trazer as notas fiscais, eu receber esse recurso e não registrar que eu estou usando esse recurso exatamente para o objeto do convênio. E daqui a pouco eu já vou ir mais a fundo nisso. O que eu estou querendo dizer é que nós já vamos passar aqui em pontos que é muito importante a gente documentar. E eu não posso alegar depois que eu não sabia que eu tinha que documentar. Ah, não, eu apliquei certinho, mas eu não guardei os documentos. Eu não sabia que eu tinha que guardar os documentos. Eu não sabia que eu tinha que fazer algo com esse cheque. Eu não sabia que eu não podia pegar o dinheiro do convênio no caixa e pronto. Eu não sabia, eu apliquei tudo certo. O Tribunal de Contas considera que não ter os documentos para demonstrar a boa aplicação dos recursos é erro grosseiro. É aquela história, né? Não adianta parecer, não adianta ser, tem que parecer. Não adianta você ter feito uma boa aplicação dos recursos. Você precisa demonstrar. E para isso você precisa ter cautelas nessa documentação e guardar essa documentação com cuidado. Por exemplo, é posição recorrente do Tribunal de Contas de que a prestação de contas deve demonstrar não só a execução do objeto, mas também do nexo de causalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, vamos supor que você é um prefeito e receba um recurso federal para fazer uma obra, por exemplo. Você receba esse recurso federal, utilize esse dinheiro para fazer a obra e depois você não tenha feito essa documentação. Não adianta você mostrar e falar: olha, vocês me passaram tanto e a obra está aí. O que mais que vocês querem? Vamos supor diferente. Vamos supor que a gente passe o recurso para esse prefeito e ele, por uma questão lá de uma emergência municipal, utilize esse dinheiro
para outra finalidade. Utilize, foi um dinheiro para fazer uma obra, mas ele utiliza lá para comprar um material que ia acabar no hospital. Mas logo em seguida, o dinheiro do hospital aparece e ele utiliza o dinheiro do hospital para fazer o objeto convênio. E os dinheiros eram certinho. Vamos supor que era 300 mil reais. Um era 300 mil, o outro era 300 mil. O dinheiro não tocou. Então, está tudo certo, é? Não está. Não está. Vocês podem ver no slide aqui que eu compilei dezenas de acordos. E isso é porque para caber no slide, porque poderia compilar centenas de acordos do Tribunal de Contas, dizendo que a simples execução física do objeto, isoladamente considerada, não demonstra que os recursos foram geridos corretamente, devendo-se comprovar que os valores especificamente aquele dinheiro literalmente que eu passei foram aplicados no projeto. Não basta eu mostrar que o projeto foi feito. Eu tenho que demonstrar que o dinheiro exatamente que foi passado foi aplicado. E por isso temos um emaranhado de, de falhas que a gente pode se ter aí. Fiz um compilado aqui de situações aqui que a gente encontra no Tribunal de Contas. A primeira hipótese é aquela em que os recursos foram retirados do caixa ainda em tempo insuficiente para a conclusão do convênio. E de forma que não é possível se constatar nessa prestação de contas a relação entre os débitos efetuados na conta bancária com as despesas do objeto do ajuste. Você não pode, por exemplo, sacar esse dinheiro em caixa sem ter alguma forma de documentar isso e relacionar isso com as compras feitas por convênio. Porque, como eu disse, para os tribunais de contas, não basta que o objeto do convênio tenha sido atingido. Ele quer os documentos que demonstrem que o dinheiro específico, e não outro dinheiro, que foi passado tenha sido aplicado no objeto do convênio. Outro exemplo é a falta de identificação do convênio em notas fiscais. Né? Você vai demonstrar na prestação de contas, olha, você falou para eu fazer uma obra, e olha aqui, ó, estou trazendo a nota fiscal do pedreiro, estou trazendo a nota fiscal dos tijolos, então tá tudo correto, né? Não. Por quê? Porque o Tribunal de Contas quer que você coloque, registre o convênio nessa nota fiscal. Por quê? Porque você pode utilizar essa nota fiscal para justificar a realização de despesa em convênios distintos. E então, eu não adianta só a evolução física do meu objeto. Eu quero que comprove que o meu dinheiro foi utilizado naquele objeto. E, por exemplo, trazer uma nota fiscal solta não demonstra que o meu dinheiro foi utilizado com aquela nota fiscal. E você pode utilizar aquela nota fiscal por mais de um convênio. Também é possível encontrar no âmbito do Tribunal de Contas, considerando irregular a prestação de conta, cheques emitidos em favor do conveniente, endossados e sacados na instituição bancária com as notas fiscais sem nenhuma referência ao convênio. A mesma, a mesma explicação do item anterior. E também encontramos acórdãos que tratam da ausência do extrato da conta bancária específica do convênio. Nós sabemos, né, que no convênio nós temos que abrir uma conta para o convênio. Tudo que o Tribunal de Contas está querendo fazer é acabar com a bagunça desses recursos, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, gente, ele é muito real. E isso é uma salada para a prestação de contas. O cara recebe o dinheiro do convênio,
mas aí ele tem um problema mais urgente, ele usa esse dinheiro para o problema urgente, pega esse outro dinheiro para passar o do convênio, e aí isso vira uma bagunça, né? Isso vira um nó que a gente não consegue desatinar mais. Então, por isso que o dinheiro do convênio ele tem que ser separadinho numa conta do convênio. Então, se você utiliza esses recursos da conta bancária do convênio e essas notas fiscais da prestação de serviço, deveria constar essa conta bancária, que é um jeito de você demonstrar que utilizou o dinheiro exatamente daquela conta bancária. E se você não coloca esse dinheiro na conta bancária específica, aí há uma confusão dos recursos do município, por exemplo, com os recursos conveniais. Seria a mesma coisa, eu sempre faço analogia por isso, mas é porque é muito parecido mesmo. Seria a mesma coisa de quando você abre uma empresa e começa a misturar suas contas pessoais com suas contas do negócio, né? Então, isso dá problemas, e problemas, inclusive, de proteção patrimonial, dando, por exemplo, dando chance de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens pessoais seu, que você não consegue demonstrar claramente o que é bem seu, o que é bem da empresa. Então, tudo tem que ficar separadinho. E é a mesma coisa do convênio. As contas ordinárias do município têm que ficar todas separadas do que são as contas do empreendimento do convênio. Todavia, todavia, também se encontra no âmbito do Tribunal de Contas vários acórdãos que entende que esses casos que eu citei, eles são indícios de má aplicação do recurso. Mas se de alguma forma ele consegue mostrar o nexo de causalidade, quer dizer, ele consegue mostrar que aquele dinheiro que passou foi o dinheiro exatamente que foi utilizado para pagar as contas conveniais de outra forma que não as que eu levantei, o Tribunal de Contas tem aceitado. Mas lembre-se, a mera evolução física do objeto não é comprovação de boa aplicação desses recursos. E aqui um outro acórdão, né, que eu trouxe só esse acórdão aqui, ele é a mesma ideia do acórdão passado. Aqui eu levantei dezenas de acórdãos, né, dizendo isso, que pela possibilidade de comprovar o estabelecimento entre os recursos por meios que permitam, ainda que indiretamente, asseverar que o destino dos recursos foi realmente previsto no ajuste, mesmo que não tenha sido tomar as cautelas que eu disse ali atrás. E eu separei esse porque ele é muito novinho. É um acorde de 2023 que mostra que o Tribunal de Contas continua, né, na mesma toada, tocando a mesma música, ausentes das notas fiscais comprobatórias do pagamento das despesas, constante na prestação de contas, pode ser relevada excepcionalmente diante da comprovação dos empregos dos recursos no objeto com fundamento no princípio da verdade material. Então, se por outra forma eu consigo demonstrar que os recursos do meu convênio foram utilizados no meu projeto, o Tribunal de Contas dá uma passada de pano para a gente. Mas vejam, não é a mera evolução física, não é dizer que o convênio, o objeto, foi entregue. Eu tenho que mostrar que o dinheiro do convênio foi utilizado para que essa evolução do objeto acontecesse. Gente, aqui tem um ponto que ele é muito interessante. No âmbito do Tribunal de Contas, não, vou começar por outro ponto. Nós já falamos em outras aulas que o convênio não paga. Um convênio é um acordo entre nós dois, entre eu, Estado, e você, município, entre você, União, e eu, município, tanto faz. Quais entes estão envolvidos?
mas é um pacto, é um negócio. Eu sempre faço aqui a analogia da empresa entre nós dois. Nós dois juntos estabelecemos um plano de trabalho, nosso plano de negócio. O que que nós vamos fazer? Nós dois juntos definimos a finalidade, né? O que que nós queremos atingir? Ah, não, nós temos a finalidade de fazer um hospital. Então nós dois queremos fazer um hospital. É do nosso interesse. Vamos fazer um hospital compartilhado. Boa ideia, vamos fazer. Plano de trabalho, como vou fazer? Você constrói, eu arrumo os médicos, você arruma os equipamentos. Poxa, fizemos aqui um plano de negócio. Perfeito. E, muitas vezes, né, nós vamos aportar os recursos ali na conta bancária de quem, às vezes, ficou ali com as tarefas de executar essas compras do convênio. E é evidente que a utilização desse recurso, ele tem que ser estrito com o nosso plano de negócio. Você não tem autonomia para mudar o nosso plano de negócio sem falar comigo. Nós dois entramos juntos nessa. Você não pode depois virar e falar, eu acho melhor fazer isso com recurso. Você não pode fazer isso. Então, toda necessidade de alteração desse plano de trabalho e dessa aplicação dos recursos, de como que vai se exercer esses recursos, tem que ser precedida de termo aditivo. O termo aditivo nada mais é do que um novo pacto entre nós dois. Nós dois rediscutimos nosso negócio, percebemos que tivemos que mudar algumas coisas, não estava funcionando, ou teve mudanças na, nas condições sociais, nas condições reais que teve que fazer nós mudarmos para onde que a gente ia. E aí a gente acordou e mudou. E celebramos a nossa vontade de mudar por esse termo aditivo. Porém, porém, o Tribunal de Contas, ele tem feito uma diferenciação quando ele vai julgar essas aplicação de recursos para o objeto que não foi o objeto combinado. Ele tem feito uma diferenciação entre desvio de objeto e desvio de finalidade. O Tribunal de Contas tem dito que o desvio de finalidade ele é quando você utiliza esses recursos sem perguntar para o parceiro para atividade que não tem nada a ver com a área setorial ou o objetivo social que vocês estejam pretendidos. Vamos supor, por exemplo, nós estávamos querendo fazer aquele hospital, só que o salário dos agentes de segurança estavam atrasados. E eles estavam ameaçando fazer uma greve. Então eu peguei o recurso do convênio, sem me perguntar, né? Ou você pegou, ou eu peguei sem te perguntar, e paguei esses agentes de segurança pública. Isso é o que o Tribunal de Contas entende como desvio de finalidade. E para o Tribunal de Contas, o desvio de finalidade é altamente condenável. Ele é altamente condenável. E ele tem punido os gestores que cometem desvio de finalidade. Por outro lado, o Tribunal de Contas vem desenvolvendo uma teoria que ele diferencia esse desvio de finalidade do desvio de objeto. O desvio de objeto, para o Tribunal de Contas, é quando você usa esse recurso e não faz exatamente o que estava no plano de trabalho. Mas, de alguma forma, esse recurso ele é aplicado na área setorial, ele é aplicado para a finalidade que se queria pretender. Por exemplo, nós estávamos combinando de fazer, montar junto esse hospital e teve uma necessidade de uma compra de medicamentos, de atender alguma urgência, e você, em vez de investir no nosso hospital, sem me perguntar, você vai lá e atende a essa outra necessidade
mas que também afeta a saúde. E para o Tribunal de Contas, muitas vezes, quando você faz o desvio de objeto, ele acha que as circunstâncias por que você fez eram razoáveis e acaba não punindo, muitas vezes, o gestor que faz o desvio de objetos. Fazendo uma clara diferenciação, e muitos acordam disso para a gente comparar, que a gente consegue criar essa classificação aqui que eu estou trazendo para vocês, entre desvio de objeto e desvio de finalidade. A primeira coisa que eu queria pensar nisso é o seguinte: nós não podemos entender que isso é uma mensagem de que a gente não precisa seguir o plano de trabalho, de que nós podemos fazer algo distinto do que foi avançado. O convênio, gente, é um pacto, é um negócio jurídico. Eu não posso entender que, mesmo para a área setorial, mesmo para a finalidade, mesmo que seja para uma finalidade que esteja afeta o nosso objetivo, os meios como nós vamos fazer isso, a forma como nós fazer isso, também foi ajustada. E nenhum de nós dois tem direito de alterar isso sem falar com o outro. Nós recebemos recurso com o outro. Né? Isso é uma quebra clara da confiança, da boa-fé entre esses entes. Por outro lado, gente, nós temos que entender. Não, então, mas antes de eu falar isso que eu vou falar, um ponto. Então, qual leitura que eu acho que nós temos que fazer desses acórdãos do Tribunal de Contas? A leitura que eu acho que nós temos que fazer é o seguinte: esses acordos não estão liberando da gente descumprir o plano de trabalho, não seguir estritamente o que foi combinado. Esses acordos a gente pode ser ler que eles estão criando uma graduação entre condutas, as duas condutas não legítimas, mas criando uma graduação. Obviamente que é muito pior eu desviar esse recurso para atender algo que não tem nada a ver com o que a gente combinou, do que descumprir o que a gente combinou, mas pelo menos fazer algo que incentiva a área que a gente queria empreender. Então, há uma graduação, sim, entre o desvio de finalidade e o desvio de objeto, de forma que a prestação de contas, que nas duas casos são negativas, vai haver uma reprovabilidade maior do desvio de finalidade, com punições maiores, que digamos, o crime aqui é maior. Por outro lado, por outro lado, nós podemos entender, quando a gente lê o caso concreto desses desvios de objeto, que ele está longe de entender que nós temos uma carta branca para descumprir o plano de trabalho. É que tem vezes que nós temos situações tão drásticas em que o gestor não tinha outra opção a não ser utilizar de forma desconexa com o plano de trabalho aquele recurso. Eu vou dar exemplo para isso não ficar muito abstrato. Imagine que eu lhe passe um recurso para fazer o nosso hospital. E a gente desenhou certinho o plano de trabalho, como que vai ser essa obra, quais serviços vão fazer, quais insumos, estava tudo lá. Você não deveria fazer nada diferente disso. Nem a cor, nem a qualidade da porta, nada disso. Estava aberto para você trocar. Pois bem, você foi e estava cumprindo exatamente o que constava no nosso projeto básico, no nosso plano de trabalho. Só que, de repente,
existia um terreno que cedeu, que não era previsível, foi uma questão geológica que não tinha como a gente saber antes. E essa obra começou com risco de cair e a gente perder todo o nosso empreendimento. E você tinha que tomar a decisão naquele momento de fazer um novo serviço de engenharia para evitar que isso aconteça. Um serviço de engenharia que, obviamente, não estava no nosso plano de trabalho original. Não tinha como estar, porque a gente não previa que isso ia acontecer. E não só isso. A situação é tão emergencial que, se você tiver que me perguntar se pode usar o dinheiro para isso e fazer o termo aditivo, será tarde demais. E você não tem recurso em caixa para fazer isso com recursos próprios. Você, nessa situação, deixaria a obra cair ou entraria na classificação do desvio de objeto? E se eu te der um outro exemplo? Imagine que nesse hospital seu aconteceu um dano da obra. A obra deu um problema que ela deu dano. Dano a terceiro, dano à rua, dano aos prédios do lado. De forma que, se não tivesse como fazer um serviço de areia em outros prédios, no prédio dos cidadãos, eles iriam cair. Só que esse dano seria do empreendimento, seria da obra. Ela causou isso. E a situação é a mesma. Ela é emergencial, não dá tempo de fazer um termo aditivo e você não tem recursos próprios. Você utilizaria o recurso do dinheiro do convênio para resolver o problema dos prédios adjacentes, mesmo que isso não constava no plano de trabalho? Ou você deixaria o dano ocorrer? Então, tem vezes, gente, que a situação para o gestor era de uma forma que não tinha como ele fazer. Esses casos que eu estou dando é a própria aplicação da teoria da imprevisão, lá do direito civil, para o direito público. Mas os casos são infinitos. E o próprio artigo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz que nós temos que avaliar o gestor pelas condições reais que ele tinha, pelos caminhos que ele podia traçar. Se essa era a única hipótese, se essa é a hipótese menos danosa que ele poderia ter para o erário público, a gente não pode puni-lo. Então, na verdade, isso se chama uma teoria consequencialista. Nós estamos avaliando as reais condições de que o gestor avaliou as consequências da coisa e acabou fazendo desvio de objeto que não é legítimo, que não é adequado, mas porque não tinha outra forma de ele evitar esse dano. E por isso, ele não vai sofrer essas condenações. E por isso que tem essa teoria do desvio de objeto no Tribunal de Contas, que acaba não condenando os gestores, que demonstra que, pelas situações reais e sociais que ele teve que enfrentar, não tinha como ele tomar uma outra conduta. Então, recapitulando sobre o desvio de objetos e o desvio de finalidade, não podemos normalizar o desvirtuamento de objetos. Não é para isso que vão usar esses acórdãos dos Tribunal de Contas. Isso aqui visa, né? O convênio ele visa buscar realizar um objetivo específico e não uma finalidade abstrata e geral que você pode ter uma carta branca para usar esse recurso. Esses recursos do convênio, eles vinculam a dotação orçamentária própria, aprovada pelo Congresso ou pela Câmara, Assembleia daquela entidade. E não tem o direito dessa outra entidade achar que pode utilizar esses recursos de outra forma. Contudo, dessa forma, o que visa, né, é uma variação ali das condutas, de forma que o desvio de finalidade em convênio
mesmo que benefício da sociedade, conduz à imputação de débito ao ente infrator, julgando pela irregularidade dessas contas e aplicação de multa ao gestor. Então, fica claro que o TCU visa o quê? Graduar esses ilícitos, né? Já dispôs o TCU, por exemplo, que execução de objeto em desconformidade com o plano de trabalho não conduz por si só à necessidade de devolução dos recursos transferidos, desde que se possa comprovar o cumprimento do propósito conveniente, sem aplicação de multa aos responsáveis que promoveram a alteração do plano de trabalho sem anuência. Quer dizer, eu não posso entender dessa história de que a gente pode fazer alteração do plano de trabalho sem anuência. Isso é a mera graduação de ilícito. Por outro lado, nós também, na hora de julgar esse gestor, nós temos que observar a real situação desse gestor, as suas condições que ele tinha, os caminhos que ele tinha, né? Dessa forma, né, já citei que a Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, no seu parágrafo 1º, no artigo 22, estabelece que, em descrição sobre regularidade e ajuste, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado à ação do agente público. De forma que não é que nós demos carta branca para esse gestor, mas é que a gente percebeu depois que ele teve que usar aqueles recursos porque ele não tinha outro caminho. Então, só dando um exemplo, né, de alguns acordos do Tribunal de Contas que demonstram exatamente isso que eu estou falando, que é exatamente essa forma de ler esses acordos. Encontra-se aqui, por exemplo, nessa orientação do TCU, que ressalva as contas de gestores, caso fique demonstrado que, diante do caso concreto, eles agiram da maior forma para atingir o interesse público. Vou ler aqui. No caso Orinzan, se pode observar a existência de situação fática que não se enquadra nos procedimentos rotineiros, mas que não caracteriza por especificidades que conduzem, muitas vezes, a situações legais urgentes, o que não significa, de forma alguma, omissão, desatenção, nem muito menos cometimento de irregularidade, né? Então, é essa a moral desse ponto aqui. Outra coisa, gente, muito importante sobre a prestação de contas é que pode acontecer, e acontece, de o convênio ter sido feito em outro mandato. E o gestor chegar e falar: pô, ele era meu inimigo político. Eu não vou nem prestar conta. Eu quero que ele. Não estou nem aí para isso. Gente, o convênio não é do gestor A e do gestor B, apesar do princípio da intranscendência das sanções, que falamos lá na aula 2. O convênio é do município, do Estado, da União. E o dever de prestar contas é do município, do Estado e da União. Então, não pode o gestor seguinte deixar de prestar contas. Ele vai ser punido se ele não fizer. Os gestores públicos devem prestar contas, independentemente se os gestores foram ou não firmados ao longo do respectivo mandato eletivo. Já dispôs o TCU acerca da responsabilidade do chefe do executivo sucessor pelo dever de prestar contas a respeito de convênio pretérito. E isso, inclusive, é súmula do Tribunal de Contas da União. Súmula 230 do Tribunal de Contas da União. Compete ao chefe do executivo sucessor apresentar as contas referentes aos recursos recebidos por seu antecessor quando estes não estiver feito ou na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando o resguardo do patrimônio público com a instauração da competente tomada de conta especial sob pena de responsabilidade. Além disso, gente, existem julgados entendendo o seguinte: olha, se existe uma lei que delega
a competência para um secretário, por exemplo, do prefeito para o secretário, para ser o ordenador de despesa, cabe ao secretário fazer a prestações de conta. E, dessa forma, isso não atinge diretamente o prefeito. Por outro lado, existem acórdãos também que entendem o seguinte: olha, e acórdãos novinhos do Tribunal de Contas, esse que eu estou trazendo, de que a delegação dessa competência simplesmente por portaria, que não seja por lei, não afasta a responsabilidade do prefeito, né, que deveria ele ter prestado as contas. Outra coisa, gente, é o seguinte: nossa prestação de contas não está rolando. Não está rolando, né? Nós passamos um recurso, o pessoal não está aplicando o recurso direito. Eu devo abrir o tomada de conta especial? O que que o TCU diz? Independentemente se a gente chama isso de tomada de contas parte um e parte 2, ou fase no órgão e fase no Tribunal de Contas, não importa o nome que a gente dê para isso. O que o Tribunal de Contas diz é que antes de eu acionar o Tribunal de Contas, eu tenho que tentar resolver. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir um procedimento para tentar ver se eu ou entendo o que aconteceu, ou justifique, ou se houve um procedimento que vai tentar apurar se houve dano, e se houve esse dano, que tente devolver esse recurso para os erários. Só a partir de que esse procedimento não deu certo é que eu abro o tomada de contas no âmbito do Tribunal de Contas. Então, o procedimento de tomada de conta especial ele tem duas fases. Uma fase interna no órgão, que se ele resolver, se a prefeitura pagar o dinheiro, se a prefeitura acabar a obra, a gente não precisa levar esse problema para o Tribunal de Contas e, não resolvendo nessa primeira fase, aí sim vamos levar, porque o Tribunal de Contas ele passa a ser uma espécie de mediador desse, desse conflito. Percebem, gente, que o objetivo do nosso convênio é atingir uma política pública, atingir uma finalidade pública. Por exemplo, o nosso convênio, nunca o objetivo dele é fazer um prédio. O prédio é um meio para atingir uma política pública. Dessa forma, se eu passo com o dinheiro para fazer um prédio e esse prédio não presta o serviço por qual ele está fazendo, não é utilizando, esse convênio ele não tem como ter uma prestação de contas positiva. E se por outro lado eu passo dinheiro para fazer um prédio e eles fazem meio prédio, de forma que esse meio prédio tem condições que não pode ser atingida nem um percentual da política pública que eu estou visando, não tem como eu entender que esse convênio atingiu só metade do seu objetivo. Esse convênio, ele teve a completa frustração do objetivo. Porque o objetivo não era fazer um prédio e aí a gente tem meio prédio. O objetivo era atender a comunidade e o prédio era um meio para isso. E se meio prédio não atinge nada da comunidade, 100% do valor tem que ser devolvido no âmbito da prestação de contas. O TCU entendeu isso por vários e vários acordos mesmo. O TCU entende que a completa frustração dos objetivos do convênio importa na condenação do responsável à devolução integral dos recursos transferidos, ainda que a parte de totalidade dos que foram repassados tenha sido aplicado no objeto do convênio. O atingimento da finalidade do convênio não se confunde com a mera conclusão da obra, sendo necessário que as coletividades usufruam do investimento público realizado. Por outro lado, há acordos do Tribunal de Contas entendendo, olha, vocês fizeram meio prédio, não conseguiram fazer um prédio inteiro, mas esse meio prédio ele está atendendo a comunidade. Ele está conseguindo atingir aquele objetivo que eu visava. Então, não cabe eu pedir o dinheiro todo de volta.
apenas do dinheiro que não foi aplicado. Esse dinheiro que foi aplicado, ele está dando resultado. Não era o que a gente imaginou, não deu tudo como a gente imaginou, mas o dinheiro, ele não teve frustração completa do benefício social que nós buscávamos atingir. Então, na hipótese de execução parcial do objeto, a redução proporcional do débito somente ocorrerá quando a fração executada puder ser aproveitada, atendendo os objetivos do convênio. No caso de execução parcial, sem alcance dos objetivos, o gestor conveniente responde por total dos recursos. Veja que isso aqui está dizendo exatamente tudo que eu disse, só que eu trouxe esses acordos para mostrar que são dois acordos quentinhos, né? Refletindo isso aí que a gente já vinha falando. O acórdão 1 de 2022 e o acórdão de 2023. Gente, era isso que a gente tinha para falar de prestação de contas. Temos mais acórdãos e mais conteúdos nos cadernos. Aproveitem tudo aí que tem bastante material que vai acabar ajudando para quem trabalha em convênios. Essa foi minha participação aqui no curso. Queria agradecer vocês pelas perguntas, pela interação, para aqueles que me seguiram no Instagram e vamos conversando, porque isso é um começo da jornada. A gente tem que aprender todo dia e nós vamos trocando essa conversa para melhorar cada vez mais. Abraço para todos, tenham uma ótima semana, dia, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo isso aqui.